de, de frequência e circulação de pessoas aqui no hotel. Eu disse que até dezembro nós vamos sortear aqui algumas pessoas para fazerem parte do nosso trabalho de pesquisa que já está em andamento. Agora, só vai participar quem tiver pelo menos 80% da frequência durante o ano, de janeiro a dezembro, tá certo? Quem falta não tem direito não. Pode, mas pode ter motivos sérios, mas para a pessoa, para aqui o que interessa é a frequência. Se vocês têm desculpa, nós não aceitamos. Porque a gente não pode conduzir o trabalho aqui de acordo com os problemas das pessoas, não é? Ia virar casa de mãe Joana. Nós temos nossas regras, nossas normas, que são importantes. Agora, a pessoa diz, eu não vim porque eu fiquei doente, eu não vim porque minha mãe teve que se internar, eu não vim porque... Aqui não tem justificativa, isso aqui na escola, no trabalho, aqui é outra história. Aqui a assiduidade está relacionada ao equilíbrio da pessoa e da reunião. Aqui é diferente. Vocês podem ter, assim, uma razão mais do que justa, mas não interessa. O importante para nós é a presença aqui, certo? Tanto que eu com problemas que eu tenho, eu sempre estou aqui. Eu só não venho quando às vezes estou no hospital. Agora mesmo estou fazendo uma série de exames, está aparecendo muita coisa, principalmente nas minhas pernas, que eu não estou podendo andar direito. Está um comprometimento vascular, né, que chama. Então eu estou fazendo esse exame no Hospital Português, mas estou aqui. Eu passei o dia inteiro hoje fazendo cintilografia, Doppler, tudo quanto é... E estou aqui. Estou aqui cansado, mas estou aqui. Então, se eu quero exigir de vocês, eu tenho que dar exemplo. Não é? Ou pelo menos tentar dar exemplos. Tem que dizer, ele fala assim, mas chega atrasado. Eu nunca chego atrasado. Sempre estou aqui. Mesmo doente, eu estou aqui. Então eu dou exemplos. Minha mãe, quando desencarnou, o corpo estava lá no nosso Jardim da Saudade e eu estava dirigindo uma reunião mediúnica. Depois da reunião que eu fui para lá. Não é falta de amor, não, mas na própria reunião eu estava ajudando mais do que estivesse lá. Então eu assumo isso aqui. Então vocês não têm a obrigação que eu tenho, mas se ajudem, porque vocês aqui estão se ajudando. A verdade é essa, né? Então aqui a falar nisso e a frequência, olha, aqui em janeiro foram assistidos 3.063 pessoas, adultos, né? Em fevereiro, 2.834. Em março, 3.792. Em abril, 4.430 atendimentos. Em maio, 3.898. Em junho, 2.921 pessoas, ou melhor, atendimento. Em julho, 4.441 atendimentos. Agosto, 4.623. E setembro, 4.787. Então, até agora, foram 34.789 atendimentos. A média mensal de 3.991
865. E a média diária de 153 pessoas. Aqui também, crianças. Foram atendidas 1917 atendimentos. Então está tudo aqui, ó, registrado, tudo direitinho. É Orle que faz isso, né? Ele faz esse trabalho estatístico. Isso serve para que possamos avaliar a frequência de vocês. Vocês estão se preparando para exercitar a mediunidade. Tanto que hoje, quem tiver aí 6 meses e for considerado ou considerada apto ou apta para o trabalho aí, me procurem depois da reunião, tá bom? Agora, eu vou, cada um aqui está sendo trabalhado. Vocês não pensem que eu estou aqui, vocês aí, que eu só vejo aqui muitas pessoas aqui quarta-feira. Vocês estão sendo observados, trabalhados. O método aqui é diferente. Aqui a gente não exerce, executa ou põe assim em execução determinados procedimentos de outras casas espíritas. Às vezes as pessoas até estranham, porque nosso trabalho aqui é voltado para o estudo, o conhecimento da doutrina, que eu não posso admitir que vocês trabalhem aí com a gente sem o conhecimento da doutrina. Que o que está acontecendo é que os centros espíritas não estão estudando. A codificação, como eu vi na rádio, eu estou escandalizado, que o Kardec está superado. Está procurando as pessoas estão procurando outras vias do conhecimento e tal. É preciso que a gente cuide de preservar a doutrina espírita. E é isso que a gente faz aqui. Com todo cuidado, com todo respeito. As pessoas aqui não podem deixar de estudar. Outra coisa que eu vou pôr um ponto final aqui. Por exemplo, vocês, eu estou aqui falando, vocês saem e vão lá embaixo. Numa reunião mediúnica, não se admite isso. Quando vocês subirem, vão ao banheiro, façam tudo direitinho, não é? O serviço, tudo certo, para depois não sair, porque vocês interrompem, e além disso, vocês podem, sabe o quê? Algum espírito pegar vocês lá embaixo, e como já aconteceu, e faz um escândalo, tá bom? Para comprometer o nosso trabalho aqui. Então, de hoje em diante, se tiver com vontade de fazer xixi, pense em outra coisa, passa. Viu? Senão vira bagunça. Vocês mesmos, olha, brasileiro é o seguinte, ele bagunça o lugar, até mesmo que o ajuda. Depois está falando mal. Aquilo ali é uma bagunça, não tem nenhuma disciplina, não é? É o hábito do brasileiro, eu sinto muito, mas é assim que funciona, não é diferente. Então, por precaução, vocês façam isso. Uma menina aí desceu, ela não ouviu, mas ela não vai poder fazer mais isso e nem vocês. A não ser que vocês desçam e fiquem lá no banheiro. Ficam lá sentadinhos no trono, tudo bonitinho, e me deixem em paz, sabe? Que eu não estou fazendo questão de número. Eu estou fazendo questão de qualidade. E qualidade impõe, sabe o quê? É disciplina, respeito, assiduidade, estudo, educação. O brasileiro não é educado,
é mal educado, não é isso? Por isso que a gente não vai para frente. A gente sofre por isso, né? Então aqui é diferente. Aqui não é Brasil. Isso aqui não faz parte do Brasil, faz parte do mundo espiritual, é diferente. Então vamos ter cuidado, às vezes dizem, Bernardo é muito radical, porque todo mundo me chama de radical por aí. Eu sou radical, é que o pessoal é burro, não sabe o que é ser radical. Radical é que ele busca a raiz das coisas, isso é que é radical. Mas o pessoal aí burro não sabe, fica me elogiando. Não conhece, né? É porque a gente vai falando, né? Sem saber a origem da palavra, a etimologia. Bom, tem aqui, ó. Tem dois trabalhos, né? Aqui, ou três. Tem. Deixa eu ver aqui. Acho que são dois, não é, Cristiane? Tem, todos os seres possuem uma aura, é um tema. E outro tema é entrantes, mumificação e criogênese. Qual é que vocês preferem? Vamos fazer uma... Aquele ventilador está ligado, oficial? Está ligado esse ventilador? Você pode, por favor, aproveitando sua juventude, assim, cheia de disposição, pode subir escada, descer escada. Qual é o tema que vocês querem aqui? Vamos para a votação. Levanta a mão quem quiser. Todos os seres possuem uma aura. O outro é entrantes, mumificação e criogênese. Ganhou esse aí. Pronto. Agora, todos os seres possuem uma aura. Mas eu vi um estudo, veja só, numa revista científica, quer dizer, científica, editada pelo Espírito de Goiânia. Em que ele diz que só quem tem aura são os seres vivos. Não é não. Qualquer objeto tem o seu correspondente. E isso pode ser estudado como um processo chama de psicosfera, não é? Todos os objetos têm a sua psicosfera. Todos, sem exceção. É que esse pessoal não estuda, não pesquisa, e pensa que são os seres vivos que emitem emanações, ou emanações chamadas fluídicas, mas tudo tem um duplo. Qualquer coisa que se construa no mundo material sempre tem um correspondente fluídico, certo? É o que dá sustentáculo às coisas. E tem uma coisa, não existe a inércia, tudo está em movimento. Não tem mais essa. Mas voltando aqui para os entrantes, vocês sabem o que são os entrantes? Sabe? Outro dia uma pessoa disse, a pessoa sai do corpo, se desdobra, o espírito, se ele não quiser voltar, ele não volta. Quer dizer, o cara está eliminando a morte. Não existe mais a morte. Pois em qualquer situação, o espírito volta ao corpo para morrer. Aí tem aquele, não é o rompimento dos laços fluídicos que prende o perispírito ao corpo físico. Esses laços se dissolvem. Uma parte fica com o perispírito e a outra parte fica com o corpo físico. Então isso é muito importante a gente estudar. Então a morte é necessária ao espírito.
por vários fatores, como necessário também ao processo demográfico, né? E todos morrem, não há exceção. Pessoa, saí do corpo, não vou voltar mais não. Tem que voltar para morrer. Mesmo que seja considera-se morte súbita, um acidente, um infarto violento, as coisas não funcionam como a gente pensa. É por isso que a gente tem que estudar, pesquisar, analisar, para não ficar falando besteira como estão falando por aí, né? Por sinal, eu estou me puseram, não sei porquê, no Congresso Estadual Espírita, vai ser promovido pela Federação Espírita do Estado da Bahia. Aí eu disse, aqui, não sei se foi aqui ou na livraria, eu queria falar sobre a obsessão e os problemas sociais, a influência dos espíritos na cultura, né? No processo cultural, social, etc. Acho que alguém levou, porque me deram esse tema, né? Uma pessoa amiga minha, certamente, né? Usando seu direito de fofoca, transmitiu o que eu queria. Então, vai ser mais ou menos por aí. E vai ser na sexta-feira do dia 1º de novembro, lá no Centro de Convenções. Eu não espero grande plateia, né? Mas geralmente as pessoas gostam muito, porque no último Enconluz de que eu participei, me deram uma sala, mas depois se arrependeram e me deram o Salão Iemanjá, porque tinha 1.200 inscritos. Então, o pessoal parece que gosta das minhas arengas, né? Porque eu falo sobre espiritismo. Eu não vou falar sobre orientalismo. Olha, se vocês abrirem revistas espíritas, já é um escândalo. Que a Terra é assim, é assado, tem a camada A, a camada B, e que nós temos o corpo causal, corpo não sei o que lá, e estão misturando agora mente com espírito. Está uma folia, sabe? Está uma confusão, porque não sabe o que é mente e não sabe o que é espírito. Mente que diz que é espírito, e aí a coisa fica complicada. Ou então que o espírito está na mente, como já disseram também por aí. Olha, mente, está faltando estudo. Brasileiros, não vocês, mas brasileiros, o brasileiro é acostumado a não estudar. Ele estuda para o vestibular, aquele ramo-errão. Depois que passa, não quer nem saber que aquilo ali existe. Ele não aprendeu, ele decora. E aí vai para o vestibular. Resultado, eu estou fazendo os exames médicos aí, com todo o respeito, mas os médicos precisam tomar curso de português. Quando o senhor vier aqui, precisa. O português já acabou. Na televisão se fala barbaridade, sabe? É uma barbaridade. Ninguém está estudando nada, ninguém quer. Está difícil pregar o espiritismo com ciência, com filosofia. O pessoal está na base do oba-oba, é gargalhada, é cantiga, é música, é abraço, é amor, é aquela coisa toda, e a realidade está aí, brutal. Vivendo num país corrompido, estupidamente corrompido, em todos os setores, em todas as instâncias, né, dos diversos segmentos sociais. A coisa está pior do que se pensa. Então o espiritismo está acompanhando isso. O espiritismo não, o movimento espírita
Não há mais seriedade. Não há mais amor à causa. E aí está um escândalo, um negócio sério. Está uma vergonha. Bom, essas múmias de Jade, eu vou ter logo as múmias de Jade, para depois entrar porque botaram ao contrário, né? Devia ser antes os entrantes. Elas foram achadas na Índia ou na China, na província de Jopei, durante uma série de investigações arqueológicas realizadas sob o patrocínio do Instituto de Arqueologia de Beijing. À época, a atenção dos arqueólogos estava voltada para a exploração dos mausoléus subterrâneos destinados a membros da família real. Localizado o sítio, os pesquisadores removeram centenas de toneladas de pedras que encobriam um complexo de galerias artificiais por onde se chegava através de longo corredor. Os arqueólogos, como se estivessem vivendo uma aventura hollywoodiana, iniciaram um cuidadoso trabalho de pesquisa. Cruzaram diversas passagens, evitando traiçoeiras armadilhas que depois de tantos séculos funcionaram com absoluta precisão. Finalmente, os arqueólogos chegaram à câmara mortuária da princesa Tuan, morta no ano 104 a.C. A tumba ocupava uma área de 3.000 metros cúbicos, com 7,9 metros de altura. Então, essas múmias foram achadas na China. Agora, o mais interessante é que elas são mais importantes que as múmias do Egito. Que o sistema de mumificação aqui era muito mais avançado, muito mais sofisticado. E essas múmias eram cobertas por jades que eram juntos, né, agregados com fios de ouro. Então essas múmias, depois que tiraram aquela cobertura de jade, verificaram uma coisa interessante. Os egípcios tiravam as vísceras, o cérebro, tiravam pelo nariz o cérebro, sinal. E tiravam o cérebro, tiravam tudo. Essas múmias, o corpo estava inteirinho por dentro. Não tiraram um órgão. Agora, como preservaram isso? É aí que até hoje os investigadores quebram a cabeça para saber como eles preservavam esses corpos há mais de 2.000 anos. Isso mostra uma tecnologia que nós ainda não alcançamos. O que existe é a criogenia, por isso que eu pus esse negócio das múmias, que é uma empresa chamada Alcor, na Califórnia. Então eles mumificam os corpos de pessoas que desencarnaram até ainda cedo por doenças incuráveis. Eles põem esses corpos, separam a cabeça e põem em recipientes de aço inoxidável com nitrogênio líquido. Então eles ficam ali preservados, para quando a ciência descobrir a cura dessas doenças, essas pessoas serão reativadas ou revividas, melhor dizendo, e aplicariam nelas esses recursos da nova tecnologia. Isso daqui a 50, 100 anos, sei lá. Isso mostra a ignorância das pessoas. O ser humano não acredita na imortalidade. Então apelaram para a mumificação, guardada as devidas proporções, mas o objetivo é o mesmo. O mesmo ânimos, né, que alimentava os egípcios, os chineses, os maias também preservavam, os astecas. É claro que
em nível tecnológico mais, né, a desejar, mas eles tinham um objetivo: a preservação da vida. Isso porque não entendiam ou não queriam entender a realidade exposta pelos espíritos. Os espíritos fizeram de tudo durante milhares de anos para dar aos seres humanos uma ideia mais ou menos aceitável da imortalidade. Alguns povos pregaram a reencarnação, a própria imortalidade, a comunicabilidade, mas isso com o tempo foi se diluindo para dar lugar ao quê? Às religiões. E as religiões, na verdade, negam o espírito. Vocês veem que as religiões ocidentais, ou melhor, as correntes religiosas ocidentais, que têm como fulcro aquilo que chamam de cristianismo, elas não aceitam a reencarnação, não aceitam a imortalidade e não aceitam a comunicabilidade. Então esses recursos aqui da criogenia não vão dar em lugar nenhum. Primeiro também que eles estão procurando um método de descongelar o cadáver, a não ser que criem um micro-ondas gigante, né? E ponha lá o presunto e pronto. Então eles não sabem como descongelar. É aí que está. Como descongelar? É como se aquele indivíduo voltasse à vida. Então, agora estão pagando milhares e milhares de dólares para isso, para manutenção. As famílias mantêm os cadáveres dos seus entes queridos lá nessa organização. Isso não vai dar em nada, minha gente. Não vai dar em coisa nenhuma. Como é que pode? Como se pode dar vida a um cadáver? A não ser que seja um zumbi. E que dizem que zumbi é uma lenda, não é? Há quem defenda a tese de que realmente os zumbis existem, não é? Principalmente nas Antilhas. Mas isso é um fato não provado até hoje. Como também os vampiros, não é? Os vampiros têm a vida eterna, mas aqui, chupando sangue, veja só. Eles se nutrem de sangue. Então o sangue é o responsável pela imortalidade dos vampiros, né? Que são essas bobagens, essas lendas que caem então no anedotário, então no processo assim folclórico, que não leva a lugar nenhum. Enquanto a imortalidade da alma foi debatida, discutida e desenvolvendo até métodos específicos de pesquisa, as pessoas acham que imortalidade e reencarnação estão esses princípios ligados à religião, são verdadeiros mistérios, ou então não dão nenhuma credibilidade. Vocês veem na televisão, quando aparece um fenômeno, tanto que eu nem assisto aquele Fantástico, que aquilo ali é muito primário. Aí aparece o fenômeno, convidam fulano, ciclano, beltrano, no final negam tudo. Vocês já repararam? No final negam tudo, até ridicularizam. Porque qual é o objetivo disso? Eles apresentam, olha, me telefone, Bernardo, no Fantástico vai ter um programa, um negócio lá sobre imortalidade, reencarnação, sobre isso, os espíritos. Eu aí nem ligo. Eu não ligo, porque eu sei que eu vou me aborrecer. Que apresenta uma coisa no início, parece
Parece até uma coisa assim fantástica, né? Realmente fantástica. Mas não é. O objetivo ali é negar, é levar ao ridículo, é desmoralizar. Aí vem um sujeito no computador, e o computador que vai dizer se aquele fato é autêntico ou não. Ora, quem programa o computador acredita no espírito? Então, o computador por si só não vai dizer nada. Se ele é programado, ele vai responder de acordo com a programação que fizeram, é ou não é? Ou vocês acham que existe computador que se programa? Hein? Isso não existe. Ah, o computador, tudo é programado. Então, se ele submeter ali ao computador, o que é que ele vai dizer? Por isso que Kardec diz que a ciência humana não tem condições, é impotente, fica impotente diante dos fenômenos espíritas, porque elas não têm, a ciência humana não tem uma metodologia específica que possa analisar, pesquisar esses fenômenos. Então aí Kardec criou métodos, através de quê? Da mediunidade. A mediunidade surge, no caso, como o fulcro da pesquisa sobre a reencarnação, a imortalidade e principalmente sobre a comunicabilidade. Então a mediunidade foi a responsável e é a responsável por ter revelado isso tudo. Desde eras imemoriais, a mediunidade sempre existiu. Os espíritos sempre se comunicaram. Mas depois de que as grandes civilizações desapareceram, aí o homem se tornou nihilista, se tornou descrente, as religiões tomaram a frente e jogaram de lado, alijaram os fenômenos que poderiam revelar ao homem a sua imortalidade. Então essas civilizações que desapareceram, por exemplo, em Roma, existiam chamados deuses lares. Quem eram os deuses lares? Eram os espíritos familiares, os espíritos que ajudavam as famílias. E havia um culto aos deuses lares, aos espíritos, mensalmente. Era uma espécie de reunião assim, de evangelho no lar. Eles se reuniam e evocavam. Os índios aqui, brasileiros, faziam isso. Todas as grandes civilizações fizeram isso. Depois das religiões, as coisas mudaram. Você falar um crente, por exemplo, em imortalidade, segundo nós entendemos, baseados em pesquisa, porque nós não temos opinião sobre mortalidade, nós temos certeza, porque as pesquisas revelaram essa realidade. Eles pintam horrores. Hoje mesmo uma pessoa eu estava saindo do hospital, uma pessoa eu preciso conversar, eu sou evangélico, não sei o que lá, sou cristão, Jesus te ama, não sei o que lá, Jesus vai salvar você. Eu digo, salvar de quê, rapaz? Pelo amor de Deus. Será que ele vai resolver um problema de minha perna? Por que Jesus não se salvou? Ele vai me salvar? Não é? Estou falando em termos práticos de salvação, segundo se entende o que é salvação. Salvar de quê? De que nós devemos ser salvos? De nós mesmos? É um negócio é um disparate. Então, isso tudo, essas bobagens, tomaram conta ao processo ligado à imortalidade. E aí inventaram uma parafernália de coisas. E as pessoas começam a entrar em estado de descrença, que tudo que as religiões alegam não provam. Aí é que está. Então, essa criogenia e a mumificação revelam, de um lado com os egípcios, chineses e os povos pré-colombianos, revelam uma certa noção de imortalidade. Na criogenia não.
embora o método se pareça, guardado as devidas e grandes proporções, mas o método é outro, o objetivo é outro, que não aquele dos egípcios e de outros povos. São semelhantes na prática, mas na verdade estão ligados à noção de imortalidade que esses povos, né, perfilhavam. Então esse trabalho que a gente fez aqui para mostrar a discrepância que há entre o que a ciência hoje entende por imortalidade e que os povos antigos entenderam por imortalidade. Vocês veem que Jesus prega a imortalidade, a reencarnação. Ele chegou a materializar 2 espíritos, eu já falei aqui várias vezes, porque isso é realmente para se falar sempre. Ele materializa Elias e Moisés. Ali está a prova da imortalidade, da sobrevivência. Aquilo ali é milagre. Milagre como? Eram 2 indivíduos materializados em cima de um monte. Jesus no meio, Elias de um lado e Moisés do outro. Então está ali a prova dentro do Evangelho. Mas aquilo ali é milagre. E milagre não se explica. Aí saem pela tangente. E as curas espirituais provocadas por Jesus, que eram curas espirituais. Ele não pegou um canivete, nem uma faca, e não operou a ninguém. Foi um trabalho de manipulação de energias. O fato, né, acontecido com Lázaro, que estava fora do corpo há 3 dias, ele disse até a Marta, a irmã de Lázaro, ela veio toda aflita: mestre, Lázaro morreu. Fez: não, ele não morreu, ele apenas dorme. Quer dizer, ele estava em estado de transe. Há quem diga que ele estava no mundo espiritual se deleitando sexualmente. Eu já vi essa maluquice, né? Isso é loucura. Quem morre fica dormindo. Eu conheço muita gente que dorme e parece estar morta. É o contrário. Então tudo isso, eu estou falando assim, en passant, mas tudo isso contribuiu para que a população, os povos da Terra, se voltassem contra a imortalidade e a reencarnação. Vocês não acreditam em nada. E declaram isso como se fosse um ato assim, né, intelectual, de nível intelectual, quando é burrice. Porque o que é que nós estamos fazendo aqui? Se não existisse o Espírito, a sua interferência no nosso plano, nós estaríamos aqui fazendo o quê? Eu enganando a mim e a vocês, e vocês se deixando enganar. Não é? Tudo isso aqui é fantasia, tudo isso aqui é loucura. Então nós não estamos reunidos aqui para fingir, estamos? Nós não estamos fingindo. Se eu estou aqui, porque eu já provei a existência do Espírito. E vocês vão ter essa oportunidade participando com a gente das pesquisas que vamos realizar. Depende da assiduidade de vocês, da responsabilidade de vocês. Então esse trabalho de criogenia, de mumificação, de entrantes, isso é interessante estudar, porque são versões dadas por pessoas leigas que nunca participaram de pesquisas sérias. Por exemplo, os entrantes. A pessoa sai do corpo, o espírito sai do corpo, aí vem um espírito e toma conta daquele corpo. Porque o espírito estava ali. Então vem um espírito e toma conta do corpo. Quando o dono do corpo chega, já está ocupado. É essa maluquice que também está circulando por aí. E há pessoas que acreditam.
Você viu que apareceram lá uma Nossa Senhora da Janela, daqui a pouco foi procissão, foi vela, foi reza, foi... Quer dizer, o povo está querendo se agarrar em alguma coisa. Isso é que acontece. Os templos por aí, principalmente os templos chamados evangélicos, estão cheios. Por quê? Porque estão prometendo mundos e fundos. Eu vi na televisão mesmo uma tarde de uma expulsão de espíritos lá, e mostraram um envelope. A pessoa tem que antes adquirir um envelope. O envelope é para botar dinheiro. Senão o espírito não sai. A coisa está nesse pé. Então é isso que a gente tem que reagir. Os espíritas deveriam reagir, mas não reagem. Estão indo na mesma, na onda. É como se o espírito não existisse, a lei de causa e efeito fosse uma balela, que não tivesse fosse baseado numa realidade ontológica, existencial. Então nós precisamos, nós espíritas, fazer esse trabalho de divulgação. É um trabalho sério. É isso que a gente está propondo aqui nesta casa. Então essas monografias que vocês adquirem todas as quartas-feiras, a sugestão é que vocês colecionem. E depois vocês podem até encadernar, sei lá, pôr uma capa. Porque vai ficar interessante. Estudos espíritas, pode botar lá na capa. E aí é interessante fazer uma revisão e mostrar às pessoas que acham que o espiritismo é coisa de maluco. Aliás, nem isso estão dizendo mais. Porque muita gente está se aproximando de algumas casas espíritas justamente pela alegria que elas transmitem, né? Música, piadas e aí por diante. Então o espiritismo virou isso. Não é uma doutrina séria, que nós lidamos com a morte, com o sofrimento, com a dor, com o desespero das pessoas, com a aflição. Quantas pessoas vêm aqui com depressão profunda? Quantas pessoas já vieram aqui e já tentaram suicídio 4, 5 vezes? Ela vai em uma casa espírita esperando o quê? Um esclarecimento. E aí daqui a pouco está cantando, daqui a pouco tem vergonha de ser feliz. Isso não é espiritismo. Quantas pessoas já vieram aqui, minha gente? Isso é verdade. Para dizer assim: olha, Bernardo, eu estou aqui porque eu estou com uma doença incurável e eu quero que você me ensine a morrer. Eu digo: eu não sei, eu não me lembro das minhas desencarnações. E cada um tem a sua própria morte. O processo da morte é variável de pessoa a pessoa. Eu não vou lhe ensinar, amor, eu quero ensinar você a viver. E hoje está aqui com a gente. Pessoas que chegam aqui procurando ajuda, a família, o filho, a filha, pessoas desesperadas, pessoas que já buscaram os psicólogos, os terapeutas, psicoterapeutas, tudo isso é válido, mas existe uma coisa interessante, é que quando é um processo obsessivo, auto-obsessivo, só mesmo a casa espírita pode resolver. Mas eu vejo aí na televisão e na rádio, procure um psicólogo, procure um psicólogo. Estou perturbado, procure um psicólogo. Quer dizer, não procure mais uma casa espírita, procure um psicólogo. O que é que o psicólogo, coitado, vai fazer? Ele vai lidar com uma coisa que ele não conhece, a obsessão. A obsessão, ela é multifacetada. Só mesmo uma casa espírita séria e que se dedica à desobsessão pode resolver.
O psicólogo é importante, Abraham Decon, não sou contra não, mas ele tem seus limites, não é? Ele tem os limites dele. Embora psicologia, estudo da alma, o conhecimento, vem o logos, psicologia, na verdade não se estuda nem se pesquisa a alma. A pessoa está com um processo obsessivo. Uma certa feita apareceu aqui uma pessoa, uma jovem, alguns companheiros estavam juntos e ouviram a conversa. Ela passou 3 anos fazendo tratamento, 3 anos, e a cada dia a coisa ia se gravando. Aí trouxeram para cá, diz que aqui dava jeito. Aí eu disse, não, o pai e a mãe, eu digo, vocês trouxeram muito tarde. Mas 3 anos só, digo, 3 anos só. Ela já está, eu conversei com o espírito, não sei quem estava por perto e viu, não foi Cristiane. Eu conversei com o espírito, já estava num estado de subjugação. Não tem mais jeito. Você pensa que espírito é verruga, cortou e jogou fora? Às vezes eu posso tirar o espírito, mas ele volta. Por quê? Porque a pessoa tem que fazer a parte dela. Não é para se renovar moralmente, não. Controlar, eu concebo a renovação nos seguintes termos: não de extirpar da gente o problema, os sentimentos negativos, como chamam, mas saber controlar esses sentimentos. A renovação está aí. Porque ninguém vai tirar de uma hora para outra, eu vou deixar de ser ciumento, eu vou deixar de ser orgulhoso, eu vou deixar de ser vaidoso. Isso não sai assim, não. As coisas não funcionam como a gente deseja. Eu vejo aí revistas que chegam lá em casa de espiritualismo, sobre o psiquismo, porque isso nós devemos controlar, porque isso, aquilo, é tanta coisa, inventam tanto termo. Agora, o pobre do corpo físico, nós não sabemos nada a respeito dele. Nada, vezes nada. Agora temos a pretensão, a veleidade de saber como funciona o psiquismo. Além do mais, não pode se obedecer a paradigmas, parâmetros. Cada pessoa é uma pessoa, tem sua história, sua saga, tem seus problemas, seus traumas, seus conflitos. Podem parecer, mas há certas nuances que diferenciam. Então a imortalidade da alma, se o Ocidente, os homens no Ocidente, admitissem a imortalidade, a reencarnação, e uma coisa mais interessante, não é acreditar somente na reencarnação, mas saber que ela está assentada na lei de causa e efeito. Porque a única doutrina que trata desse assunto é a nossa. Nenhuma religião, procurem estudar, admite a lei de ação e reação, causa e efeito. Eles só admitem a causa, o efeito que se dane. Porque o pecado é o quê? Você cometeu um pecado, cometeu um ato, você vai lá e alguém, Jesus salva, Jesus tira tudo, E o seu resultado, onde é que fica? Para onde é que vai? Então, quando a doutrina espírita começou a falar sobre isso, as religiões entraram em pânico, que eles iam perder, porque você quer se salvar, você vai lá e paga. É ou não é? Então, a salvação está correlacionada aqui a um processo material, monetário. Aqui é diferente. É por isso que há poucos espíritas verdadeiros, porque ninguém quer assumir a responsabilidade dos atos que pratica. A pessoa quer tapear com a coisa, quer passar assim, é o manto diáfano da fantasia,
que cobre a nudez da verdade, como dizia essa de Queiroz. Aí você vai para um centro, aí canta, se abraça, é um amor, uma coisa linda, maravilhosa. Isso não resolve. Não é que a pessoa fique triste, vai lá ficar triste, não é isso. Mas receber lá na casa espírita alguma coisa que possa fazer com que ela pense, raciocine, faça uma avaliação da sua vida com coragem. Que tem gente que vai assim, não, eu errei, mas errar é humano, pronto, não é? Aí eu errei, mas eu pedi perdão. E as coisas vão ficando assim. Então, independe do indivíduo, se ele perdoa ou não, as consequências que ele vai ter que assumir. É compulsória. Se a pessoa não assume de moto próprio, ele tem que assumir compulsoriamente. Mas aí Deus, onde é que entra nisso? Deus não entra em lugar nenhum. Você praticou o ato, você tem que responder por ele. Mas as casas espíritas, infelizmente, você pensa que eu estou falando mal, não estou não. Eu estou triste de ver o espiritismo sendo desvirtuado por aí. Está uma coisa assim alarmante. Eu leio uma revista espírita e fico escandalizado de tanta bobagem. E só fala em mundo espiritual, porque o mundo espiritual, porque a Terra tem não sei quantas auras, e tem a camada tal, começam a dar nomes de espíritos que vêm se comunicar. Tanto que vem um espírito chamado João Nepomuceno. Eu digo, isso é nome falando que a Terra é envolvida em duas psicosferas, uma negativa, outra positiva, não sei o que lá. Quem disse isso a ele? Ele prova isso. Espiritismo baseado, que os fatos espíritas são baseados em experimentação, na prova, ali, coisa concreta, e não na opinião de espíritos. Espírito vem e diz uma coisa, outro vem e diz outra, outro vem e diz. Quer dizer, cria uma confusão, parece um cozido. Tem a abóbora, tem a batata, tem a cenoura, né? Vira um cozido. Cada um diz uma coisa diferente. É por isso que eu estou concluindo meu livro psicografado sobre o nome da colônia Macaxeira. Macá, para os íntimos. O espírito é Severino. Ainda botou assim, cabra macho. É uma sátira, né? Eu acho que vão me odiar ainda mais. Porque eu fiz o seguinte, eu peguei a situação hoje política, institucional e social do Brasil e levei para lá, para a colônia Macaxeira. Aí vocês vão ver corrupção, vocês vão ver o SUS com outro nome, a Caixa Astronômica Federal, casa própria, financiamento, juros, eu vou ter tudo lá dentro. Então é o retrato do Brasil no mundo espiritual. Quer dizer, ao tempo que eu estou satirizando esse negócio de colônia, eu estou satirizando também a situação do Brasil. Então é um trabalho político, né? Não é ridicularizar o que vem se ditando por aí, mas de mostrar que aquilo ali não é uma fantasia. As pessoas se iludem, lê esses romancezinhos por aí e pronto, acho que já sabe o que é espiritismo. Então esse povo aqui de criogenia, companhia limitada, esse pessoal não tem nenhuma noção de doutrina espírita. Aliás, nos Estados Unidos, onde aconteceram os fenômenos mais importantes,
Tem gente conversando aí. Os fenômenos mais importantes no campo da fenomenologia, os Estados Unidos, né, da América do Norte, a predominância lá é o protestantismo. Vamos falar em espiritismo lá, ninguém sabe. Mas em 1848 houve manifestações importantes em Huddersville, no condado de Wayne, perto de Nova York, que se considera o marco do espiritismo, 1848, quando para mim não é o marco do espiritismo. Quem quiser que diga. O marco do espiritismo é muito antes. Eu acho que surgiu com Paracelso, com Mesmer, o trabalho, a manifestação dos espíritos começou aí. O trabalho com os espíritos começou com Paracelso. Ele conversava com os espíritos, com Swedenborg, Manuel Swedenborg, que são fontes muito mais importantes do que as manifestações grosseiras de Huddersville. É que os espíritos ficavam batendo um espírito assassinado na casa, foi assassinado, Carlos Rosman, e aí se manifestou através de batidas de tal, chama tipologia. Quando o trabalho desses homens de que eu falei foi trabalho de pesquisa, trabalho de laboratório, trabalho muito mais sério, né? Trabalho de fôlego, e não a manifestação rude ou rudimentar dos espíritos. Mas está lá, a história do espiritismo começa nos Estados Unidos, como na verdade começou foi na Europa. Aliás, aqui em 1845, 3 anos antes, os espíritos aí em Mata de São João, eles já se manifestavam. O pessoal da casa foi preso, os vizinhos denunciaram, e tem até a queixa, crime. Mas eram os espíritos, porque os espíritos faziam o maior barulho dentro de casa, e os vizinhos pensavam que era a família, e não era. Eram os espíritos se manifestando em 1845. E aqui também teve, em 1835, manifestações no Rio de Janeiro, assintosas mesmo. No Ceará também, em 1830. Manifestações fantásticas mesmo, os espíritos se manifestavam assim de uma forma objetiva. Então esses são os marcos do espiritismo, mas escolheram um que foi nos Estados Unidos e que não resultou em nada, que o americano quer saber de espiritismo, quer saber de reencarnação, não quer saber de nada disso. Então os espíritos já vêm se manifestando há anos ou há séculos, e nós precisamos revitalizar toda essa pesquisa, certo? Então vocês estão convidados. Eu estou sentindo uma certa dificuldade em me expressar, não sei se alguém está sentindo, pelo cansaço também, que eu estou muito cansado, certo? Desde 6 horas da manhã que eu estou aí, é hospital o tempo todo fazendo, aí eu me cansei. Mas uma coisa é certa, não pense que eu estou aqui para julgar ninguém, nem criticar ninguém. Agora, vocês não defendem as coisas que vocês amam? Vocês não defendem com unhas e dentes seus filhos, seus entes queridos? Então, meu maior ente querido é o Espiritismo. Para alguém pode parecer que eu sou radical, que eu sou isso, que eu sou crítico, mas eu estou muito tranquilo com a minha consciência, e acho que nós temos que defender o Espiritismo. Eu não ataco a honra de ninguém, todo mundo é bom, maravilhoso. Agora, eu critico o que se prega por aí. Há pessoas escandalizadas por muita coisa que vem acontecendo no nosso movimento. Não se fala mais em Kardec. Os psicólogos invadiram os centros espíritas e está descaracterizando. Um dia não vai se falar nem mais em espiritismo, é o que eu estou dizendo a vocês. Por isso que nosso seminário, que vai se realizar entre 8 e 9 de novembro, 8 a abertura vai ser aqui, se inscrevam, tem um stand aí embaixo,
para que vocês possam se inscrever. Vai ser aqui com a peça teatral, eu vou fazer a abertura, tem uma peça teatral, e no dia 9, lá na Casa do Comércio. Então, eu, Djalma, Argolo, e a prata da casa, Júlio, e quem mais? Ivan, Cristiano Amaral, Isabel, o pessoal que estuda, porque essas pessoas que estão aqui estudando, podem não ser famosas aí fora, mas são estudiosas da doutrina. O que importa não é o nome da pessoa. Tem um cara aí da Globo, sei que lá, como é o nome dele, não me lembro não, o nome dele, muito famoso, não vou nem dizer, está gravando aí, Luiz? Ele veio fazer uma palestra aqui, foi um fracasso. E descobri então que ele faz aquele comentário lá na televisão, lendo. Tem um troço lá que vai passando e vai lendo. É por aí. Então, na hora que ele ia falar de moto própria, por conta própria, não saiu nada. Então, esses palestrantes do nosso seminário não têm fama aí fora, mas são bons, isso eu garanto. E o que importa é o que eles vão transmitir em nível de estudo para vocês. Que não adianta vir um medalhão, para quê? Para ficar falando besteira às vezes? Aqui não, aqui esse pessoal estuda. Júlio é um estudioso, Cristiane estuda e muito. Ivan, são pessoas que se dedicam ao estudo. Então, se é conhecido ou não, isso não tem nenhuma importância. A importância é o que eles transmitem. Uma vez, para encerrar, eu tive no mundo, quando eu fui ao mundo espiritual, eu fui estudar, né? Porque tinha certos cenáculos, não é negócio de colônia, coisa nenhuma, mas cenáculos e tal. Eu aí estava lá, uma multidão. Por sinal, a prova é a seguinte, é que eu ia entrando e chegou uma pessoa, uma médium, que trabalhava comigo, e quis entrar, não deixaram. Mas não é que uma pessoa não tem segurança, barrado no baile, não. É que a energia é incompatível, então ela volta, né? Fica refratária. Então lá não tem cerca, não tem tiro, não tem segurança, não tem nada disso. Pode mandar tudo em base de energia. Criou incompatibilidade, ponto. Não adianta que não entre. Aí essa pessoa me telefonou no dia seguinte, mas nada, eu fui no lugar e tudo, você entrou e eu não pude entrar. Você lá tire suas conclusões, né? Por que eu entrei e por que você não entrou. Aí eu estou lá, daqui a pouco aparece um menino desse tamanho, um espírito, né? Ele diz, o que aquele menino vai dizer? Eu pensei, né? É perigoso pensar. Lá é. Que capto, todo mundo virou assim para mim. E aí o menino olhou assim para mim, rapaz, quando o moleque, né, como chama, abriu a boca, que coisa espetacular, quanta sabedoria. Mas ele não estava querendo transformar ninguém, ele não estava falando em moral, em iluminação, ele estava falando em ciência. E ele disse no final, olha, nós devemos desenvolver urgentemente o nosso intelecto. Nós precisamos aprofundar a nossa inteligência para que possamos entender a lei de Deus, que está ligada muito mais à inteligência do que à moral que o homem criou. Rapaz, o menino foi aplaudir de pé. Foi uma coisa, a gente aprende assim. Então, meu aprendizado não é só nos livros, não. Eu tenho os espíritos me deram a faculdade, né?
me deram essa chance, essa oportunidade de contato com o espírito materializado, participar de todos os fenômenos que vocês já imaginaram, e entrar na SPR inglesa, Sociedade para a Pesquisa Psíquica em Londres, e o único brasileiro que conseguiu participar de reuniões lá fui eu. Ninguém mais no Brasil. Eu participei também de reuniões na Sociedade Metapsíquica de Paris. Nenhum brasileiro conseguiu entrar, eu entrei. Hoje eu estou cadastrado na Universidade de São Paulo como um dos 20 maiores pesquisadores paranormais no mundo. Aí a pessoa, eu estou dizendo isso aqui, não é presunção não, é para saber que eu não sou pouca porcaria, viu, minha gente? Que vocês estão lidando com a pessoa que estuda e se dedicou a vida inteira à doutrina. E tem uma coisa, vou desencarnar pobre. Porque eu não quero deixar brigas para trás. Disputas, eu quero sair daqui, ó, tranquilo, sem preocupar, meu Deus, o dinheiro que eu investi está lá no banco preso, tá, não é? O dinheiro que eu escondi e tal. E tem uma coisa, toda quarta-feira tem um, e às vezes um não, às vezes 2, 3 e não se repetem. Mas o Jornal Espírita de São Paulo me escreveu pedindo artigos, eu mandei uns 8 ou 9 artigos que eu fiz, inédito, mandei para lá. Deve estar saindo agora, no fim de outubro. Então, minha gente, vamos estudar a doutrina, vamos levar a doutrina a sério. Isso não é brincadeira, a gente está lidando com o que a gente não conhece. Por mais 30 anos estudando, e o que é que eu sei? Eu não sei quase nada. E a gente precisa aprender mais ainda. É por isso que o Espírito lá, o ministro, diz assim, a gente precisa ampliar a nossa inteligência, aprofundar a nossa inteligência, para entender as leis de Deus, as leis da natureza. Às vezes dizem assim, prêmio Nobel disso, prêmio Nobel. Se pensar bem, a gente não conhece a natureza íntima das coisas. O prêmio Nobel que ganhou aí, diz que o responsável por tudo é os genes. Mas quem dotou os genes de organização e de inteligência? Não é? Foi a natureza? O quê? E os neutrinos estão procurando. Sim, mas os neutrinos estão bagunçando a mecânica quântica. E ninguém sabe de onde eles surgiram. E são mutacionais. Então, muita coisa ainda tem para descobrir, sabe por quê? Que a inteligência humana ainda não atingiu um grau. O que se tem ainda para se descobrir? Que tudo que o homem descobre foi o que ele não fez. Não é? Quem fez? Quem organizou isso tudo? Essa coisa, essa obra inteligentíssima que é o universo e de que nós fazemos parte. As pessoas dizem, eu não acredito em nada porque é burro, ignorante. Se o universo é inteligente, ele foi elaborado por uma inteligência. Por detrás disso tem uma inteligência. Aí pode ser Deus, Jeová, seja lá quem for. Mas há uma inteligência por detrás de tudo isso. A natureza, olha, é uma coisa fantástica a gente estudando. Até o mundo animal, eu fico na televisão, eu digo, meu Deus, que coisa assombrosa o mundo animal. Quanta inteligência ali, quanta sabedoria, até um passarinhozinho, João de Barro, eu vi na televisão, ele construindo a casa dele,
Mas é uma coisa perfeita, é simétrica. Como ele aprendeu aquilo? Onde ele tirou aquele conhecimento? Porque é um trabalho inteligente. Ou vocês vão dizer que o animal não tem inteligência? Eu também já cheguei num restaurante e estava... Todo mundo ali só quer comer. O restaurante do cavalo é o pasto. O nosso restaurante é o que vem do pasto. Não é? Então, mente, vamos estudar e vamos deixar de ser pretensiosos. Eu não acredito em nada. Isso é sinal de ignorância, de burrice. Porque tudo que há na natureza, o homem não teve nenhuma influência. Nada. O homem não cria nada, ele apenas descobre. Ninguém cria nada, tudo está na natureza. Tudo, se vocês pensarem, minerais, tudo, está tudo aí. E o homem está manipulando tudo isso. Agora não sabe, como os espíritos disseram a Kardec, o homem desconhece a natureza íntima das coisas. E é o que acontece. Então a gente tem que não é respeitar a sua natureza, não. É admirar, é estudar, é observar a natureza. Porque tudo sai dela, inclusive o plasma. Os espíritos se comunicam aqui através desse plasma, que faz parte não da natureza humana, mas da natureza planetária. Então nós somos filhos da Terra, organicamente, ou espiritualmente não. A nossa origem espiritual ainda é um mistério, e a orgânica, idem. Mas nós já temos pelo menos um pressuposto de que nós somos frutos da Terra. Repare, quando nós desencarnamos, nós voltamos, o corpo volta à Terra. Não como se estivesse devolvendo, mas fazer parte novamente da sua energia, que forma outros corpos. A Terra é a mãe, se chama Mãe Terra. A Mãe Terra é porque ela é mãe de todos nós, que é ela que fornece os componentes para o trabalho. Passou ali novamente. Graças a Deus, mas seja bem-vindo, viu? Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos estudar, precisamos pesquisar. E o amor vem justamente daí, do conhecimento. Não é instintivo, nem meramente sentimental. Ele é fruto de todo um trabalho consciencial, um trabalho racional. A gente amar sabendo que está amando. E saber dosar o amor. Saber desenvolver essa potencialidade que é nossa. E que existe em todo o universo. Que tudo que existe na natureza ama. Tudo. Em tudo existe o amor, porque João diz, Deus é amor. Vamos dizer, a natureza é o amor. Porque nós precisamos amar, mas não de uma forma instintiva. Esse amor que se corrompe através das nossas atitudes impensadas e através de nossos impulsos degenerados, como o ciúme, como a prepotência e aí por diante. Então é essa proposta da doutrina espírita. É o amor em todas as dimensões, mas o amor ligado à inteligência, que nós não podemos amar ainda de uma forma absoluta, cósmica, se a nossa inteligência ainda não está à altura desse amor que nós tanto almejamos. Ô rapaz, apareceu aí. Ele está aqui atrás. Venha ver aqui, quer ver não?
Eu vou ver, eu vou dar uma olhada nele. Ai. Foi ele que me ditou isso. Eu não sei quem é ele não, mas ele tem um casacão preto até embaixo. Agora, não fiquem preocupados, que espírito vestido de preto não é ruim. Porque já se convencionou que o espírito bom tem que se vestir de branco, cor de rosa, azul celeste, violeta, nada disso. Uma vez eu vi um espírito todo de branco assim, lindo mesmo. Era um enfermeiro que tinha desencarnado. Hein? Por quê? Ah, ele já foi. Ele todo dia agora está aqui. Que dia foi que eu estava aqui? Ele passou. Foi na quarta-feira passada. Ele passou por lá. Mas a gente é um espírito bom, amigo, não é? Graças a Deus, nosso Thelma tem uma proteção muito boa. E depois que ele apareceu aí, o cansaço desapareceu. Agora eu não vou castigar vocês falando mais meia hora, né? Não é isso? Então nós vamos concluir o trabalho de hoje. Vamos elevar nosso pensamento. Vamos pensar em nosso Mestre Jesus. E que continuemos a estudar a doutrina. Pronto, aí vamos concluir todos os trabalhos. Então vamos agradecer aos Espíritos a oportunidade que nós tivemos nesta noite, estudando a doutrina, exercitando a mediunidade, em nome do Mestre Jesus, em nome das forças do bem, e que possamos cada vez mais estar de acordo com os ordenamentos do Evangelho, o Evangelho de nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos que se encontram nos hospitais, pelos doentes, pelos que passam fome, pelos que são dominados pelos vícios. Vibremos pela nossa casa, que ela continue nessa trajetória, fazendo bem, ajudando na medida do possível as pessoas que aqui vêm em busca de auxílio. Vibremos pelas nossas famílias, a nossa casa, os nossos entes queridos que vivem conosco e os que já partiram. Vibremos pelo Thelma, que os bons espíritos nos protejam do mal, das investidas de espíritos que não concordam com as nossas ideias, com nossos valores, convidando-os a participar conosco desse trabalho, um trabalho feito com amor, com dedicação, com renúncia. Muita paz para todos e que Jesus seja sempre conosco. E se inscrevam no seminário, prestigiem o trabalho do Thelma, viu, né?